Boa noite. Boa noite, Todos são bem-vindos ao momento da palestra pública da nossa Casa de Batuíra. Boa noite. A Casa de Batuíra, a instituição espírita localizada no município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro, e esse é o momento do estudo da nossa palestra pública. O nosso convidado de hoje é o nosso irmão Dirceu Ferreira, é da casa e já está postos para dar início aos trabalhos. Faltando 2 minutos, nós lembramos de agradecer. Agradecemos a todos que nos ajudam a ajudar. Hoje, nós fizemos a entrega de mais uma casinha, que, com a sua ajuda, nós conseguimos reformar, mobiliamos, e uma mãe que é viúva, com as suas 3 crianças, já tem um teto digno para viver na nossa comunidade. Nós agradecemos muito a sua ajuda, e isso é muito importante para todos nós, dar dignidade às pessoas que nós estamos compartilhando esse trabalho. Muito obrigado a todos que nos ajudam a ajudar. Desde já agradecemos a sua participação sempre presente nos nossos sorteios mensais, através dessa arrecadação que nós mantemos o nosso trabalho. Pedimos, por favor, para que feche os seus microfones, por favor, faltando 1 minuto. Esse é um trabalho muito especial da divulgação da nossa doutrina, a palestra de 40 a 50 minutos. Logo depois, eu irei fazer a visualização terapêutica e a irradiação. 19 horas, do livro Mais Luz, Francisco Cândido Xavier, é o médium, Batuíra e o espírito. A lição de número 14, servir mais, trabalhando mais. Sempre fazer mais, trabalhando mais. O dia reaparece carreando preocupações ante a carga de lutas entretidas na véspera. Servir mais, trabalhando mais. Provações repontam de improviso, anunciando empeços ou desastre iminente. Trabalhar mais, servindo mais. Companheiros queridos nos deixam a sós quando mais complexa é a nossa própria situação perante a responsabilidade que assumimos no bem de todos, servir mais, trabalhando mais. Crises se nos articulam à frente, propondo-nos sacrifícios e obrigações que nos parecem praticáveis, trabalhar mais, servindo mais. Obscureçam-se caminhos e discórdias sobrevieram, impondo-nos a impressão de que nos achamos sob a influência dos inimigos da luz, servir mais, trabalhando mais. Angústias, desapontamento, decepções, embargos, exigências e frustrações nos surpreenderam de chofre. O que era esperança é desencanto, o que era alegria faz-se amargura. O dia escurece, a força como que nos abandona. Tudo se nos afigura contrária à expectativa da hora primeira. A solução a todos os problemas é trabalhar mais e servir mais. Fora o trabalho que se expressa em servir ao bem geral, estamos conosco, mas dentro do serviço que se expressa em trabalho constante no bem dos outros e na felicidade de todos, estamos e estaremos com Jesus. Vamos à nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo, rogamos as tuas bênçãos em favor do nosso companheiro que fará uso da palavra, o teu servo Dirceu, que ele possa contar com a boa assistência dos bons espíritos dirigentes de nossa casa e que possamos aprender um pouco mais dos roteiros firmes e seguros que a doutrina espírita nos aponta a seguir. Se conosco, Senhor, guia-nos, ampara-nos, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. O nosso companheiro Dirceu, trabalhador da casa de Batuíra, e está com a palavra. Vamos ouvi-lo com atenção e carinho. Pode abrir o som, Dirceu, a palavra está com você. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor, a oportunidade do estudo, a oportunidade da reflexão. E o item que nos coube para o nosso estudo da noite de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Capítulo esse que nós temos estudado já há 1 ano e alguns meses,
né, nos trazendo esclarecimento, conforto. E o item que nos coube é o item 19, é o mal e o remédio. É uma mensagem de Santo Agostinho, em Paris, 1863. Mais uma vez, esse anjo querido, né, esse mentor que tanto ajudou Kardec na compilação, né, dos livros, né, da doutrina espírita, e ele vem trazer para nós esse momento que nos permite fazer uma reflexão um pouco mais aprofundada do horário que nós fazemos do momento de oração. E ele começa fazendo 3 perguntas para nós. A primeira pergunta ele faz assim: será a Terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? A segunda: não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para o que nascesse nesse vale de dores? Então, para que nós possamos responder através dos estudos e também do que a literatura espírita traz para nós, é importante que nós entendamos o que nós estamos fazendo aqui. O que nós estamos aqui? Da onde nós viemos? Para onde nós vamos? Qual é o objetivo de nós estarmos aqui? E para responder essa pergunta, nós vamos no Livro dos Espíritos, a pergunta 132, onde Kardec ele faz a pergunta aos espíritos: qual o objetivo da encarnação? Ou seja, qual é o objetivo de nós estarmos aqui, hoje, nesse momento, agora? Qual é o objetivo? E aí, os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Vou repetir. Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Ora, então, já também podemos fazer outra pergunta, mas, quer dizer, Deus nos impõe, então, quer dizer, eu posso estar aqui por livre e espontânea vontade, mas também posso estar aqui por exigência de Deus, não é mesmo? Da pergunta que a resposta que os espíritos dão leva a esse lado. Mas aí também precisamos entender Deus. E a primeira, inclusive, a primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos, está no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta, ele faz: que é Deus? Não é quem e o que, mas ele pergunta: que é Deus? E os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vamos aprofundar um pouquinho mais sobre Deus. E aí nós vamos lá na Gênesis. A Gênesis, no capítulo 2, ele fala de Deus, da existência de Deus e da providência divina. Que, inclusive, eu sugiro que nós, espíritas, e também as pessoas que gostam do espiritismo, que leiam a Gênesis, o capítulo 2, que nos dá um esclarecimento muito grande sobre Deus, sobre a existência de Deus. Né? E essas explicações, elas serão um pouquinho mais amplas, porque nós sabemos que, muitas vezes, nem todos os que estão na sala são espíritas, né? Mas tem, assim, um olhar carinhoso conosco, com o espiritismo. E aí, na pergunta, nós vamos lá no item 19 da Gênesis, do capítulo 2, quando Kardec ele diz assim: Deus é, pois, a inteligência suprema e soberana, é único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições, e não pode ser diverso disso. Ora, então, não pode ser diverso disso, ou seja, existe uma lei. A lei de Deus ela é única, ela é imutável. Ou seja, o que vale para um, vale para todos nós. Mas se Deus é soberanamente justo e bom,
por que ele haveria de nos colocar, nós que somos os seus filhos, como diz Santo Agostinho na pergunta 3, num mundo onde haveria prantos e ranger de dente, nesse vale de dores? Qual é o pai que desejaria isso para o seu filho? Também precisamos entender, né? Então, vamos fazer assim, vamos em tese, lógico. Nós, os nossos pais, e nós pais, nós não somos deuses, entre aspas. Opa, parei. Deuses? Sim. Vamos lembrar quando nós éramos jovens e íamos para a escola, muitas vezes imposta pelos nossos pais, que diziam, tem que estudar, né? Na minha época, né, na época de alguns que estão aqui nessa sala, o pior é que não era só estudar, tinha uma tal da caderneta. Ah, meu Deus do céu, aquela caderneta que as professoras faziam questão de colocar, de preencher com caneta azul, as notas azuis e vermelho, com as notas vermelhas. Meu Deus! Mostrar para as mães era um pouco mais fácil, mas mostrar para os pais a caderneta com letras vermelhas era algo assim que nos deixavam tristes, preocupados na reação, apesar que nós já sabíamos qual era a reação dos pais, né? Já falava assim, nota vermelha? Tá bom, você só estuda? Então é o seguinte, não tem mais brincadeira, não tem futebol, não tem pelada, não tem nada. Pelada, que na minha época, futebol, que era de campinho, que a gente jogava sem tênis, descalço, era pelada. Então não tem mais pelada, vai estudar. Enquanto não trouxer a caderneta com a cor azul, vai estudar. Não faz outra coisa que não sei estudar, então vai estudar. Hoje em dia, os pais, o que eles fazem com os filhos? Meu filho, desliga esse computador. Não pode mais. Não pode. Olha, você só vai usar o computador do horário tal ao horário tal. E outra coisa, desliga o celular. Ah, tirou nota vermelha? Me devolve o celular, me dá aqui. Não, mas eu tenho o meu grupo de amigos. Não interessa o grupo de amigos. Me dá o celular. Me dá o celular, não tem jeito. Então, isso daí não é uma imposição dos pais que fizeram conosco e nós fazemos com os nossos filhos? Não é uma imposição? Se nós formos pensar dessa forma, com toda certeza é uma imposição. Ah, mas é uma imposição com qual objetivo? Não é educar? Depois, quando nós chegamos à fase adulta, nós falamos, puxa vida, como meu pai e minha mãe, eles foram duros comigo, mas valeu a pena. Não é isso? Não é educação? Então, nós voltando lá à resposta dos espíritos, quando Kardec pergunta, né, que eles dizem, Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo da perfeição, então Deus nos está dando a oportunidade de nós, que, através das nossas encarnações, dos nossos equívocos passados e muitos presentes, nós estamos colocando a nossa cadernetinha, os professores estão colocando a caneta vermelha. Então, a encarnação nada mais é do que uma oportunidade de nós voltarmos aos nossos pontos onde nós erramos para colocar a canetinha, a nota azul. Então, Deus, ele nos impõe a encarnação com o objetivo do nosso crescimento espiritual. Por isso que ele é bom, ele é justo, ele é soberanamente justo e bom, porque ele nos dá a oportunidade de nós ajustarmos os nossos equívocos parceladamente. Mas os nossos equívocos, como falamos, não é só desta vida presente, é da vida passada. Por isso que ele diz, qual o objetivo desta encarnação? Né? E da onde nós viemos? Da onde nós viemos e para onde nós vamos? Nós viemos com os equívocos do passado e para onde nós vamos? Vai ser exatamente o reflexo do que nós somos hoje. Então, vejamos, até isso Deus é bom, porque nós erramos e voltamos. Mas aonde nós estamos matriculados? Aonde Deus nos matriculou? Em qual a série, em qual local? Na família. A família
essa é a maior oportunidade que nós temos de nos ajustarmos. Vejamos, né? Ah, a família está tudo bem? Está tudo bem. Quando nós falamos na família, na nossa grande família. Mas aí chegou um genro. Ah, meu Deus do céu. Aquele genro complicado. Ou aquela nora complicada. E aí começou o problema sério. Ou então aquele filho que é mais rebelde, que ele foi para outros caminhos, que não aquele que foi ensinado, que foi educado, e as notas, o boletim dele veio cheio de notas vermelhas. É o nosso desafio. É ali que nós temos que estar com atenção. É ali que nós vamos nos exercitarmos em relação às leis de Deus. E aí nós vamos ver, por exemplo, famílias pequenas, por exemplo, 2 irmãos que se tornam inimigos. Por quê? O pai deixou uma herança, desencarnou, e aí aquela briga pelos bens materiais. Não, porque aquela caneta meu pai deixou para mim. Mas uma caneta... Não, mas não, a caneta é minha. E a casa é minha. O carro é meu. E aí se transforma numa guerra. E aí cria, às vezes, abismos imensos, trazendo uma separação simplesmente por função de um bem material. É a cadernetinha com a letra, com a caneta, a nota com a caneta vermelha. Mas se Deus é justo, soberanamente justo e bom, e não pode ser diverso disso, nós vamos ter que nos ajustar. É a lei de causa e efeito, ação e reação. Então, nós também podemos dizer o seguinte, o mal, nós podemos chegar à conclusão de que o mal ou é um bem diante desse raciocínio? Podemos chegar à conclusão seguinte, o mal não é um mal, é um bem que Deus nos dá de estarmos aqui. Ah, Dirceu, mas não é bem assim, não. Para você, uma hipótese, né? Para você está tudo bem, está tudo uma maravilha, né? Você tem sua casa, seu carrão, você tem isso, você tem aquilo, você tem outro. E aquelas pessoas que estão lá na rua sofrendo, debaixo das marquises, passando frio, fome, naquela miséria terrível. E aquelas que se encontram nos hospitais doentes. E eu, que nunca tive doença nenhuma, fui acometido dessa doença terrível, que hoje me deixa tenso, me deixa contrariado, me deixa aborrecido, me deixa chateado, porque como é que eu fui adquirir uma doença dessa natureza, tão horrível, tão ruim? Causas atuais das aflições e causas das aflições anteriores. Ou seja, nada é por acaso. Nós não dissemos que Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui? E nós poderíamos responder essa pergunta com apenas uma frase que Jesus nos disse, né? Ninguém... conhece-te a ti mesmo. Né? Se nós nos conhecermos a nós mesmos, né, a cada um, e segundo a sua obra, está lá em Mateus capítulo 16, versículo 27, a cada um segundo as suas obras, ou seja, o que acontece conosco, ela é causa ou é efeito? Ah, eu tenho uma dor de cabeça. Vamos pensar. A nossa dor de cabeça é causa ou efeito? Ah, eu tenho um problema seríssimo no meu joelho que eu não consigo andar. Eu sei, meu filho, mas você está com um pouquinho de excesso de peso. Veja bem, você tem uma altura X, o médico nos diz, e você tem que ter o peso X, Y. Você está com peso X, Y, Z. Então, veja bem, esse excesso de peso vai causar dor aonde? Dor nos joelhos. Então, a causa é o joelho? Ou o joelho, a dor no joelho, é efeito? Nós fazemos aquela viagem maravilhosa que o Hélio gosta muito, que vai lá naqueles hotéis, aí tem aquele banquete de manhã cedo, café da manhã. Meu Deus! Aquela mesa repleta de doces. Queijo
todos os tipos de queijo. Pães, aqueles pães maravilhosos. E aí eu vou para lá. E me delicio daquele banquete. 2 horas depois, estou sentindo um mal-estar. É causa o mal-estar ou é efeito? É efeito. Qual é a causa? Eu exagerei na alimentação. A dor do joelho, o que aconteceu? É causa ou efeito? É o efeito pelo excesso que você está de peso. Ah, mas as minhas dores do corpo todo, é causa ou é efeito? Tudo é efeito. E é tão interessante isso daí para o nosso raciocínio na noite de hoje, que até mesmo citando assim, né, o Dr. Hahnemann, quando ele cuidou de quê? Você toma o remédio da alopatia para a dor, mas você não cuida da causa. Ah, mas aí o Dr. Hahnemann trouxe a homeopatia. Ih, mas esse negócio de homeopatia, isso daí dá muito trabalho. Fica aquelas bolinhas, aqueles pinguinhos, leva 1 ano, 1 ano e meio para curar. Eu não tenho paciência para tomar aquelas bolinhas todo dia. Então, você não quer cuidar das causas. Então, veja bem, as vicissitudes das nossas vidas, ela é efeito, e que nós temos que tratar da causa. E o Evangelho de Jesus, ele nos traz exatamente essa verdade. Conhece a verdade e a verdade vos libertará. Então, a proposta do Evangelho que Jesus deixou para nós é exatamente essa. É nós nos conhecermos. Conhece a ti mesmo. Ou seja, nós temos que olhar para o espelho e ver aonde nós estamos errando, aonde nós precisamos nos melhorar. E aí, nós, dentro desses conceitos, dentro desse entendimento, nós vamos perceber que os nossos males não são males, é um bem. É um bem para o nosso resultado de nossas notas saírem do vermelho e serem azuis. Isso é tão verdadeiro que, voltando ao texto, Santo Agostinho ele diz: por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizer ao Senhor por ter querido experimentar-vos. Olha só. Olha a bondade de Deus. Olha como Deus é justo, bom, misericordioso. Porque Ele deixa até nós pagarmos as nossas dívidas parceladamente. E muitas vezes, quando nós estamos lá no mundo espiritual, quando nós estamos fora do corpo físico, estamos na erraticidade, nós pedimos para voltar. Porque quando nós chegamos lá, nós vamos olhar e vamos ver os erros que nós cometemos, que muitas vezes são os mesmos de vidas passadas. E às vezes vamos sentir vergonhas e vamos falar: Senhor, meu Deus do céu, me deixa voltar lá. Eu preciso acertar com meu irmão. Meu Deus, mas por que eu fui errar com meu irmão por causa de um bem material? E aí, muitas vezes, ou a maior parte das vezes, Deus nos permite que nós voltemos. E aí voltamos. E aí nos acontece todos esses fatos em nossas vidas. Ah, eu tinha uma condição de vida muito boa, eu tinha 10 lojas, e, de repente, de uma hora para outra, eu perdi tudo. E hoje eu não tenho nada e ainda estou devendo. Meu filho, talvez você não tenha aproveitado a oportunidade que você teve em outras oportunidades. Mas vai continuar blasfemando? Também Santo Agostinho ele nos traz nesse item, adianta murmurar? Fomos nós que pedimos. Se nós pedimos esse desafio, nós temos que passar com sabedoria, com tranquilidade, com a nossa razão. Como diz Santo Agostinho, olhando para o céu e bendizendo ao Senhor por ter nos dado essa oportunidade. E isso daí é que nós precisamos entender que esse bem esse mal, entre aspas, né, é um grande bem que nos é oferecido. É porque no nosso aprimoramento, nas nossas reencarnações, nós vamos poder exercitar esses ensinamentos que Jesus diz. Né?
E aí nós voltamos. Mas a cada um segundo as suas obras. E aí, nós voltando ao texto, Santo Agostinho também nos fala: houvesses de chorar e sofrer a vida inteira, ao que tenha sofrido a prova com fé, houvesse de chorar e sofrer a vida inteira. Que seria isso, a par da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação? Meus irmãos, o que é uma encarnação para os nossos espíritos que somos imortais? É um estalar de dedos. Nós ficamos aqui na Terra, hoje, durante 60, 70, 80, 90 anos, tem pessoas com 100 anos. Isso é um estalar de dedos, espiritualmente falando. Mas nós precisamos agarrar essa oportunidade com toda a nossa força. Mas, para isso daí, nós precisamos passar com sabedoria, com conhecimento, e não há outro caminho que não seja o estudo, o aprimoramento. Não dá para passar sem conhecimento. Por isso que Jesus ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus diz isso, ele está falando sobre as leis de Deus. Ninguém irá ao Pai senão através de mim. Ou seja, nós precisamos aproveitar esta oportunidade que nos traz esse evangelho esclarecedor para que nós possamos nos melhorar como espíritos encarnados. E o evangelho, o espiritismo, o grande negócio do espiritismo, a grande tese do espiritismo, que ele não te condena absolutamente nada. Ele apenas coloca você diante de você. Conhece-te a ti mesmo. Ou seja, eu te dou o caminho. Eu vou te dizer o seguinte: olha, meu filho, não vai por este caminho, porque esse caminho, lá na curva, você não vai conseguir ter bons resultados. Faça outro caminho. Mas ele não te condena. Absolutamente não nos condena a nada. O Espiritismo traz exatamente, faz com que nós tenhamos consciência de nossas responsabilidades e da nossa grande oportunidade do que seja uma encarnação. Olha Deus novamente junto a nós. Olha Deus nos proporcionando nós olharmos o outro como o outro gostaria, como nós gostaríamos que o outro nos olhasse. E Deus, Jesus diz: só o amor constrói. Não há outro caminho. Só o amor constrói. Nós precisamos ter esse amor que sai de dentro de nós, que nos dá um olhar diferente. Lembrando quando Jesus, mesmo naqueles momentos de dor, em momento algum, ele elevou o pensamento acima do que ele poderia levar. Muito pelo contrário, se colocou naquela posição. Porque ele sabia, ele tinha certeza de que precisava passar por aquele momento. E mesmo naquele último momento, ele diz: Senhor, perdoa-os, se eles não sabem o que fazem. Olha a bondade de Deus, que enviou um filho para nos ensinar. Mas nós aqui recebemos vários amigos espirituais, porque também, da mesma forma que nós solicitamos para voltar aqui, e nas condições estabelecidas, existem outros que fazem o pedido para ajudar o nosso processo evolutivo. E nós tivemos vários, podemos citar, inúmeros espíritas que tiveram conosco, que veio trazer para nós esse conhecimento, essa doutrina esclarecedora. E aí nós podemos citar vários,
né, a humildade de Chico, né, deixando esse legado extraordinário da literatura espírita. Podemos lembrar de Dr. Bezerra de Menezes, quando, depois do seu desencarne, é visitado por Celina, onde diz: levanta, Bezerra. E Dr. Bezerra, ele desperta e fala: Celina, secretária de Mãe Santíssima. Ela diz: sim, Bezerra, eu vim aqui amando de Mãe Santíssima, te levar para as orbes superiores. Mas antes eu gostaria de te mostrar algo. E Celina leva Dr. Bezerra até aquela janela. E abre aquela janela imensa e lá embaixo, uma multidão gritando: Bezerra, Bezerra, Bezerra. E ele pergunta: Celina, quem são aquelas pessoas? E Celina, olhando com ele com ternura, diz: são aquelas pessoas que você ajudou, Dr. Bezerra. Mas eu não conheço ninguém. Pois é, você ajudou sem saber quem. Você simplesmente ajudou. E aí, Dr. Bezerra de Menezes faz aquele apelo assim: Celina, peça a Mãe Santíssima para que me deixe nas orbes terrestres. Eu ainda tenho muito ainda a fazer. Tenho muitos irmãos para ajudar. E Celina vai até a Mãe Santíssima e volta dizendo: Bezerra, a Mãe Santíssima permite que você fique o tempo que você quiser. E a hora que você quiser retornar, você poderá ir. E ele pediu para que ficar aqui. E até hoje, nós vemos a presença de Dr. Bezerra curando, ajudando, colaborando para o nosso crescimento espiritual. Podemos citar Chico. Podemos citar Nelson Mandela, 27 anos preso. Em momento algum levantou a voz. Quando é solto, que as pessoas de cor clara estavam deixando o palácio, diz: não, meus irmãos, nós precisamos trabalhar juntos. Ele não questionou absoluta nem os seus carrascos. Eu preciso de vocês, nós precisamos trabalhar juntos, e assim o fez. E nós poderíamos citar, e a literatura espírita traz muitos exemplos para nós. Exemplos esses que faz com que nós possamos perceber a bondade desse ser superior, desses amigos que visitam as nossas casas, o qual nós fazemos pedidos, nós fazemos apelos, que tanto nos ajudam, que tanto fazem por nós, muito mais do que nós possamos imaginar. Mas cada um traz consigo as suas vicissitudes, ou seja, traz contigo as suas dores. Ninguém vai passar pela dor do outro, não tem jeito. Deus é justo, bom, misericordioso, mas a lei de causa e efeito, de ação e reação. Então, que possamos estar sempre fazendo o bem. Nós temos que acumular a riqueza moral, não a riqueza física, né? Aquela que nós possamos até extrapolar os direitos, não que não tenhamos direito de ter bens, não é isso, mas eu digo ter bens, mas de uma forma equivocada. Não podemos, porque nós estaremos quebrando, ultrapassando a lei de Deus. Nós estamos fazendo coisas que Deus nos ensinou. E aí, voltando ao texto, Santo Agostinho diz: quando desencarnado, escolhemos nossas provas. Por que murmurar? Porque hoje ainda nós murmuramos. Por que ainda nós, muitas vezes, dissemos: Senhor, eu não merecia isso, ou eu não mereço isso.
Por que essa doença me atingiu hoje? Eu não sou merecedor. Eu fiz tanto bem para as pessoas. Graças a Deus você está fazendo bem hoje, meu irmão, minha irmã. Mas nós temos que ajustar dos nossos equívocos, né? Que são do presente, mas principalmente do passado. E o convite é exatamente esse. É para tudo isso que nós estamos falando com o objetivo de nós nos melhorarmos para que amanhã nós tenhamos uma oportunidade melhor. Essa é a proposta. E voltando ao texto, mas Santo Agostinho, esse educador, né, ele também nos dá o remédio. Porque tá bom, nós falamos tudo isso, né, demos todas essas informações, puxa vida, mas é tudo muito ruim. Mas e daí? Como é que faz? Mas como é que eu faço para me curar? Porque é lógico, né? Se você tem as dores, você precisa tratar fisicamente, espiritualmente, moralmente, né? E Santo Agostinho nos dá o remédio, está lá no texto, onde ele diz assim: então, que remédio prescrever aos atacados de cruciante males? E olha, esse males eu vou colocar entre aspas, porque nós já chegamos à conclusão de que esses males que nos acometem, na verdade, é um bem para o nosso aprimoramento espiritual, né? E aí ele diz: só um é infalível: a fé, o apelo ao céu. A fé. O texto também diz: a fé, o Cristo vos disse que com fé se transportam montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre, isso Santo Agostinho, tá? Está no texto. Aquele que sofre e tem fé, por amparo ficará sob a égide e não mais sofrerá. Mas, então, bom, eu tenho fé. Eu tenho fé. Eu vou ficar aqui sentado na minha poltrona, eu tenho fé que eu vou emagrecer, eu tenho fé que eu vou me curar das minhas dores, eu tenho fé que eu vou evoluir, eu tenho fé, mas eu não quero sair, não. Eu estou assistindo a minha televisão, a minha novela. Eu não tenho nem paciência para ouvir palestras, para orar, para tomar passe, para tomar água fluidificada. Isso eu não tenho, não, né? Mas eu tenho fé. Eu tenho a certeza que eu vou me curar. Vai curar? Não. Porque a fé é um start para a nossa melhora íntima. A fé é uma proposta, né? E quando Jesus fala que a fé transporta montanha, a que montanha que ele está se referindo? A montanha física? Vou pegar aqui... vou pegar lá o dedo de Deus que está em Teresópolis, vou trazer aqui para Niterói para ficar olhando o dedo de Deus. Eu vou lá no Everest, trazer o Everest para cá. Quero esquiar, quero ver o Everest. Isso existe? Não. Deus fez tudo perfeito, tudo no devido lugar, tudo exatamente como tem, que está e aonde está, e tudo perfeito. Mas então, que montanha Jesus se refere? São as nossas. São as nossas montanhas. São os nossos equívocos. São os nossos erros. São aqueles sentimentos ainda que nós trazemos conosco. A vaidade, a arrogância, a prepotência, o ciúme, a inveja, né? Eu quero ser mais do que o outro, eu sou mais do que o outro. E por aí vai. São esses equívocos que nós precisamos tirar de nós. Nós precisamos nos melhorar. E só assim que nós vamos conseguir apresentar realmente para Deus que nós temos fé. E aí, no Consolador, para ilustrar um pouco mais, no livro Consolador, pelo Espírito Emmanuel, e psicografado por Chico Xavier, ele diz assim: ter fé. Ter fé. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio,
mas afirmar, eu sei, com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. Eu sei que eu vou me curar. Eu sei que eu vou conseguir. Eu sei que eu tenho que aproveitar ao máximo essa oportunidade reencarnatória. Eu sei que eu preciso estudar. Eu sei que eu preciso trocar as minhas notas vermelhas para as notas azuis. Eu sei. Tanto eu sei que está lá. Quando Jesus curava as pessoas, duas perguntas que Jesus fazia. O que você quer de mim? E a pessoa falava. E o que Jesus sempre dizia? Vá e não peque mais. Olha o convite. Vá e não peque mais. Mas ter fé, eu sei que eu tenho tanta fé, eu sei que eu vou me curar, que aquela moça que trazia consigo aquela doença durante tantos anos, ela tinha certeza absoluta que se ela colocasse as mãos nas vestes de Jesus, ela ficaria curada daquele problema que ela tinha durante 12 anos. Mas ela era pequenininha, raquítica, e aquela multidão, quando Jesus andava aquela multidão, todos em torno, mais os apóstolos em torno de Jesus. Como chegar até Jesus? E aí ela toma conhecimento que Jesus estava passando naquele momento pela sua vida. Ela sai com tanta fé, com tanta certeza que ela iria conseguir, que ela, mesmo diante daquela multidão em torno de Jesus, ela consegue chegar e tocar nas vestes de Jesus. E, nesse momento, Jesus para e diz, quem me tocou? E os apóstolos, Pedro diz, como, Senhor? Alguém te tocou? Todos estão te tocando. Ele diz, não. Saiu de mim uma virtude. Como assim? Saiu de mim uma virtude. Alguém me tocou. E ela se apresenta perante o Senhor e diz, foi eu, Senhor. Naquela humildade, naquela doçura, naquela certeza, naquela convicção de que ela seria curada. E Jesus olha para ela e diz, a tua fé a curou. Olha, meus irmãos, olha o convite desse Pai amoroso, bom para nós. Nós precisamos ter a certeza que a nossa fé ela vai nos curar de todos os nossos males. Mas precisamos agir. Não podemos ficar sentado na poltrona assistindo televisão. Nós temos que interagir. Quando o Hélio fala, né, da nossa visita à Casa Espírita, quando ele nos dá uma notícia que, nesse momento, colocou uma senhora com 3 crianças viúvas numa casinha direitinha, mobiliada, olha a bênção. E ele conseguiu, o grupo da Casa de Batuíra conseguiu, por quê? Porque tem fé. São 32 anos trabalhando em benefício daquelas pessoas que sofrem, daquela comunidade, e agora ainda ampliando ainda mais, porque tem fé que a casa é sustentada pelos amigos espirituais, por Deus, por Jesus e por toda aquela grupo de espíritos da espiritualidade superior que, quando parece que está faltando tudo, eis que surge alguém fazendo doações que ninguém estava esperando. Isso é ter fé, porque não se tem uma casa nessa proporção sem fé. É isso. Esse é o convite. Por isso que, no Consolador, ele fala, não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão, tocado pela luz do sentimento. E o Cristo, voltando ao texto, né, quando ele fala do Cristo que transporta a montanha, que nós precisamos realmente
transportar as montanhas que estão dentro de nós, né? Quais são as nossas mazelas? Mas nós vamos acertar e nós vamos sair dessa encarnação anjos, santos, perfeitos? Não. Absolutamente. Mas a proposta é já nós nos colocarmos. Diga-se passagem, sempre falamos isso no nosso momento de oração. Nós já demos passos largos, né? Nós já estamos nessa grande aventura do nosso aprimoramento espiritual, quando nós descobrimos e conhecemos o Espiritismo, essa doutrina esclarecedora, né? E também podemos também perguntar, mas qual é a necessidade da encarnação? Por que nós temos que estar aqui? Deus também não poderia usar outros caminhos que não fosse estar encarnado? E aí, mas Kardec faz essa pergunta, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, o item 25, e ele pergunta assim, é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? E os espíritos dizem, a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus desconfia. Olha, Deus confiou para nós. É isso que nós precisamos ter a certeza absoluta de que Deus é o nosso Pai bom, misericordioso. E já caminhando para nosso encerramento do nosso estudo, da nossa reflexão, como eu já disse, a bibliografia, o Espiritismo tem uma literatura muito ampla, vários espíritos trouxeram para nós e deixaram verdadeiros legados de conhecimento. E aí eu vou até sugerir, e vou falar sobre a Dona Ivone Pereira, quando ela trouxe para nós aquela trilogia, daqueles 3 livros, Nas Voragens do Pecado, Cavaleiro de Lumieres e Drama da Bretanha, que eu faço uma sugestão, porque tudo isso que nós falamos aqui, isso aconteceu, esse romance foi lá na França, lá por volta do ano de 1572. E ele trata exatamente, ela fala exatamente, essa trilogia, fala exatamente de tudo isso aqui, e mais algumas coisas do que nós estamos falando. Porque ela fala da trama, vingança, amor, ódio, traição, mas também fala de honradez, elevação moral, que vale a pena fazer a leitura. E tem que ser dessa forma, tem que ser nessa escala. Primeiro, Voragem do Pecado, Cavaleiro de Lumieres e Drama da Bretanha, porque é continuação. E eu tirei do Cavaleiros de Lumieres, que é pelo Espírito Charles, que quando Santo Agostinho ele fala da fé, do apelo ao céu, o que é o apelo ao céu? É a prece. É isso aí que o Hélio fez conosco no momento de oração, né? Vamos fazer uma leitura, um breve comentário e vamos fazer uma prece. Qual é esse o objetivo? O que é a prece? Então, eu tirei lá do Cavaleiro de Lumieres, que eu achei muito lindo, e diz assim, a prece. A prece é uma irradiação protetora que nasce do coração amoroso, sobe até Deus em súplicas veementes e desce em benefícios até ao ser por quem se pede ou a quem se deseja proteger. É um frêmito de amor sublime que se expande, toca o infinito, transfunde-se em bênçãos, ornamenta-se de virtudes celestes e derrama-se em flúvios sobre aquele que sofre. A prece é o amor que beija o sofrimento e o consola. É a caridade que envolve o infortúnio e reanima o sofredor, retemperando-lhe as energias. Meus irmãos, com todas as vicissitudes que
que somos visitados, que possamos ter a fé que Deus não nos abandone, que precisamos manter os nossos pensamentos elevados, mas que precisamos da prece, sempre, porque ela também irá nos consolar. Eu agradeço muito essa oportunidade aos meus 2 mestres, que é o Hélio e a Rose, por me proporcionar esse momento de estudo, né? Porque eu não sou palestrante, eu sou apenas um estudante da doutrina dos Espíritos. Muito obrigado e desejo a todos uma boa noite de muita paz. Nós agradecemos imensamente ao nosso querido Dirceu pela exposição da noite e convidamos a todos agora para a nossa visualização terapêutica e, em seguida, a irradiação. Vamos, então, fechar os olhos e imaginar que estamos entrando na sala de passes. Somos recebidos pelo Dr. Bezerra de Menezes, benfeitor tão querido, que nos auxilia a toda hora e momento. Ele nos abraça e diz: Deus é todo-poderoso. Todo poder vem de Deus. Nos indica o local a sentar, os passistas nos recebem com muito carinho. O Dr. Bezerra faz a prece, a Mãe Santíssima rogando por todos nós, pedindo pelo reequilíbrio físico, mental e espiritual. Os passistas iniciam o seu trabalho distribuindo os fluidos que é feitio de um remédio eficaz. Desce sobre nós, visitando as nossas células, e a doença vai embora, e a saúde vem. E as células perispirituais, agora totalmente envolvidas pela misericórdia divina, nos é ofertada da água magnetizada. E agora vamos juntos à nossa irradiação. Rogamos, Senhor Jesus, em favor daqueles cujos nomes estão no cadernos e nas pastas da tua casa de Batuíra. Rogamos, Senhor, misericórdia em favor dos que sofrem, dos que choram. Pedimos, Senhor, que nos abençoe, nos dê forças, bom ânimo, para que possamos, Senhor, superar as fases pela qual estamos passando na transição planetária. Pedimos por aqueles em nosso pensamento, pedimos por aqueles que estão chorando e gemendo em todos os locais do planeta. E tudo isso, Senhor, nós te imploramos. Em nome do Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos imensamente aos 80 participantes do trabalho da noite. Rogamos a Deus que os abençoe. E amanhã estaremos juntos às 15 horas, no nosso momento de oração. Muito obrigado a todos. Todos fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Laura, um beijinho da sua mãe. Obrigado, obrigado, Marilene, pela presença. Obrigado a todos pela presença. Fiquem com Deus.